Povo do Agro, estamos aqui, esse é o podcast Copama, o Povo do Agro, mais um episódio. Hoje nós vamos trazer muitas informações, principalmente para o produtor rural, nas questões jurídicas. Sabe quem está comigo aqui? Ela que representa a assessoria jurídica aqui da Copama. Seja bem-vinda, a nossa Bianca Bornelli Granato. Muito Bianca, obrigada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é um prazer. Que bom. Bianca, vamos lá. Vou direto ao assunto, já que eu fiz a chamada, né? Criando essa expectativa para o produtor rural, para o cooperado Copama. Fala para nós, né? Por que é importante o produtor rural ficar atento a essas questões jurídicas, principalmente na contratação da mão de obra temporária? A gente sabe que esse é um grande desafio, né, para os nossos cooperados. Bom, eu acho que esse período que nós estamos vivendo, né, que é pré-safra, é de grande expectativa para todos. E por que é principalmente importante observar a legislação trabalhista agora, nessa fase das contratações? Nós estamos falando de um grande giro de dinheiro, né? Patrimônio alto, tanto da colheita quanto das contratações. Ainda mais com o café nesse preço, Pois né, é. estratosférico, né? Então, ninguém gostaria de ferir o seu patrimônio, Claro, né? De estar sujeito a multas trabalhistas, de receber esse prejuízo de encargos trabalhistas acumulados e mais multa depois de processos judiciais. Mas eu gostaria de destacar também que nós estamos tratando, além de questões patrimoniais, de vida, de cuidado, de segurança do trabalho, que isso vai além da esfera apenas de dinheiro, né, patrimonial. Então, o produtor ele está lidando com safristas, pessoas que vão trabalhar, que precisam de condições legais para o trabalho e que também não podem ter a sua integridade física ali abalada, né? Então, existem essas duas esferas. Tá. Ô, Bianca, tem um ponto, um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro assim, quais seriam os erros mais comuns, né, que os produtores cometem, mas também eu queria que você complementasse. A legislação está mais rigorosa? A fiscalização está mais rigorosa ou não? Acredito que o erro mais comum seja o de confiar na informalidade. Ah, vai dar certo assim mesmo, o jeitinho brasileiro vai dar certo, a gente vai fazer assim mesmo, não precisa ser legalmente correto, porque é daí que vem o problema, né? Então, acredito que esse seja o erro mais comum. Querer evitar a burocracia dos trâmites corretos judiciais. Achar que vai encurtar o caminho, que vai deixar a questão menos burocrática, mas depois a conta vem. Né? A conta vem, e a conta vem alta. Então, na segunda questão, né, que você perguntou sobre a fiscalização. Da fiscalização. A gente tem escutado muitas coisas nesse sentido, né? Está, sim, mais rigoroso. O Ministério Público do Trabalho está muito, né, ferrenho, querendo vigiar mesmo, por essa questão que eu acabei de citar. Não se trata apenas do dinheiro, de saber se o trabalhador está recebendo o salário necessário, Sim. mas a fiscalização vem alta por causa dos direitos humanos, das condições de trabalho, da insalubridade, dos problemas. Tá, então vamos lá, eu vou entrar agora numa seara bem, né, que eu acho que é importante, que inclusive o produtor fala assim, poxa, foi exagerado. Olha, recentemente eu tive conversando com os 3 produtores e os 3 se queixaram de um exagero nessa fiscalização. Exemplo, pedindo uma estrutura dentro de um campo lá, onde que é a lavoura. Isso vem acontecendo? É um exagero? Você tem algum caso que você possa relatar, que você conheça? Sim, muitas vezes a fazenda ali, a roça, aquele local do trabalho, não está adaptado, não tem um alojamento perfeito, né? Um restaurante, um local de mas lazer. aí também quer pedir com ar-condicionado, com toda estrutura, quer dizer, quer pedir um salão de festas ali, com certeza. Né? Então, o que a gente precisava, os produtores, né, precisavam se unir mesmo para reclamar essas questões exageradas, na legislação, né? E a fiscalização, ela tem sido mais contundente, até como você mesmo falou, e são relatos que eu tenho recebido continuamente, né? Essa forma, né, quando ele é mais contundente, mas assim, um exagero de pedidos que não
cabem dentro de uma roça, por exemplo. Sim. Aí sempre existe o direito de defesa, né? Não é que o produtor ele vai ser autuado e já vai sofrer. Mas muitas vezes são penalizados, Sim, né? Aí depois ele vai ter que correr existe uma atrás. oportunidade de se defender, de dizer que as coisas estão... Mas existem algumas coisas inegociáveis, como a água, por exemplo, uma qualidade de água potável, fresquinha. Então, existem pontos... Produtor, tem que ficar atento mesmo. Eu quero aproveitar que você esclareça, né, também para nós, assim, a gente sabe que, né, é um cerco que vem se fechando, cria mais dificuldades, né, a gente sabe que ser produtor já é um grande desafio, eu falo, né, eu já usei esses termos aqui outras vezes, é o escritório a céu aberto. Mas qual é a diferença? Diarista, temporário e safrista. Certo. São 3 tipos de trabalho diferente, mas vou começar pelo mais informal. O diarista, ele não tem uma parte muito essencial para se configurar vínculo empregatício, que é a não eventualidade. Então, para ser considerado como um empregado mesmo, para ter vínculo de trabalho, precisa ser não eventual, uma certa constância. Certo. O diarista, para não ter constância, tem que ser menos que 2 vezes por semana, mais ou menos na jurisprudência. Então, só é seguro dizer que você tem um diarista se ele vai 1 vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, e sem constância. Sem, E aí todos, né, eu trouxe aqui 3 possibilidades. As 3 possibilidades requer algum tipo de contrato? Qual delas requer o registro? O diarista não requer o registro, porque ele não tem Então ele é 100% informal. Ele é 100% informal, o diarista, mas também tem que obedecer 8 horas por dia, né? A jornada é a mesma. Então aí, atenção ao produtor cooperado. O diarista é 100% informal, o que não quer dizer que isso não gere um passivo trabalhista, correto? Com certeza. Porque, ou seja, esse trabalhador, esse diarista, pode requerer, né, acusando o produtor, né, ou excesso da carga horária, ou repetição além de um dia, como você disse. Sim, tem que ser uma coisa muito de vez em quando. Então, para quem vai com frequência mesmo trabalhar na safra, a gente não indica que se trate como diarista, porque depois ele volta e fala, eu tinha vínculo empregatício, eu estava lá sempre. Tinha horário, frequência. Toda semana eu fui, Perfeito. A cada dia sim, dia não eu fui. Tudo isso caracteriza o vínculo empregatício. E aí, então, qual que seria a sugestão? Desses todos, a gente sabe que, né, a relação de trabalho no Brasil, seguindo, né, a CLT, seguindo a legislação, sempre se há um risco de gerar algum passivo. Sim. Então, desses aí, qual que vocês, ou qual é a indicação para que possa gerar menor risco de um passivo trabalhista? Então, nós temos para registro de um trabalhador temporário, né, que não vai ficar permanentemente trabalhando para o produtor, temos o contrato temporário e o contrato safrista, né, que é de prazo determinado. A diferença entre os dois é que o temporário, ele é para todos os tipos de serviço, pode ser contratado um trabalhador temporário nas mais diversas empresas, mas o safrista é especificamente para o trabalho no campo. Então, ele é mais recomendado porque é o trabalho temporário que a legislação criou para essa atividade específica. Para essa atividade agrícola. Tá, e aí essa atividade agrícola, o safrista, ele vai ter um contrato e esse possivelmente é o que gera menor risco, seria isso? Sim. Você contratar um safrista com carteira assinada, tudo direitinho, vai ter que arcar com o salário, né? Hoje no site do Salário Brasil, você conhece? Conheço. Com a média dos salários. A média de um safrista... Já tem uma boa referência lá. A média de um trabalhador safrista agora, em abril de 2025, é de R$ 1.800. Tá. Então, esse seria um salário Quer dizer, ainda mensal. tem uma referência que dá um balizamento muito bom para o produtor, para o cooperado nosso aqui. E mais ou menos 30% a mais de encargos, que é INSS, FGTS, as outras coisinhas. Então, o produtor pode fazer essa conta. R$540 aí, na ponta da língua. Aqui. Sim. Tá. Agora, uma coisa, eu gosto de registrar sempre, né, aproximadamente. Aí, Bianca, é muito bom registrar, porque sempre quando a gente, né, faz uma entrevista, a gente traz essas informações, eu fiz e deu algum problema.
O que nós estamos dizendo é redução de riscos, Com né? Ou certeza. seja, ele passa a ter uma maior segurança. Isso não há garantia nenhuma, né, de que ele não possa amanhã se gerar isso um passivo ou sofrer algum processo por qualquer que seja a causa, né, dentro da relação. Com certeza. O safrista, ele tem um benefício final, que é uma indenização por tempo de serviço no final do contrato. Então, tem ainda Um residual lá. um residual. Tá. Então, tem que ficar atento a todos os detalhes. E uma recomendação muito bacana que eu posso fazer é para o produtor ter um bom contador. Geralmente, esses profissionais têm muita experiência com isso, sabem certinho seguir a legislação para registro, para pagamento de todas as taxas e encargos necessários. Uma coisa, se me permite, assim, eu falo até como empresário também, dizendo o seguinte, olha, trabalhe correto. Né? Esse encurtar, como você disse, olha, eu vou simplificar o processo aqui, sempre a conta sai mais cara. Não é isso? Agora, eu queria, mudando aqui, complementando, Bianca, EPIs. EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Como que a legislação está tratando isso, né? Você falou aí no caso do safrista, né? No caso aí desses profissionais que vão atuar aí nas propriedades rurais, neste período, né, de safra, né, da colheita, enfim. EPI, explica para nós. Os EPIs são equipamentos de proteção individual e eles são utilizados em indústria, né, nas mais diversas empresas e também na safra, né, tanto do café quanto do milho, da soja, existem equipamentos, óculos, né, e eles são obrigatoriamente cedidos, né, pelo contratante, para quem está contratando aqueles trabalhadores, e obrigatoriamente gratuitos para o trabalhador. Então, uma observação muito importante é que não pode ter nenhum custo pro trabalhador, esse tipo de equipamento de proteção individual. Tá. Produtor rural, cooperado, Copama. Olha, vou fazer uma pergunta aqui agora para a assessoria jurídica da Copama, a Bianca, falando sobre o transporte. O que a gente percebeu ao longo dos anos é que toda aquela simplificação, né, a legislação exige hoje um conjunto de obrigações que você, produtor, precisa cumprir. E aí eu quero direcionar. Bianca, responda para nós sobre transporte. Que dicas que você pode trazer ou quais são hoje as possibilidades ou as obrigações do produtor cooperado? Certo. Para o transporte dos trabalhadores, mesmo dentro da propriedade, porque muita gente acha que a legislação vai vigiar só na estrada, no asfalto, indo e voltando, mas não. Existem autuações dentro da propriedade, então precisa se atentar na hora de se movimentar ali dentro da propriedade. Da propriedade mesmo, entre uma plantação e outra, né? Que são recomendados, né? Ônibus formalmente, tudo arrumadinho, regulares, né? Veículos regulares, com motorista licenciado, com a carteira correta. E um detalhe muito importante para o transporte é um local em que os equipamentos fiquem separados dos trabalhadores, para maior segurança. Olha só. Você não pode, por exemplo, ter um trabalhador segurando uma colheitadeira no colo. Perfeito. Isso entendi. é muito interessante, porque no caso de um acidente, algum problema, isso geraria risco, né, à integridade física dele. Então, é bacana no transporte que, além de estar tudo certo com o veículo, com o número de passageiros, respeito ao número de passageiros, evitar carroceria, né, carregar aquilo assim que a gente informalmente. via no passado, né, colocava lá no caminhão, na caçamba, no caminhão, todo mundo ia daquela forma, quer dizer... de jeito nenhum. Isso é como, assim, a gente às vezes poxa, exagero, mudou muito a legislação, mas isso funciona nos carros do dia a dia, né? Com A gente, certeza. né, eu sou da geração que a gente andava lá naquele baúzinho lá do Fusca, jogado lá, ninguém usava cinto, era aquela confusão, né? Quer dizer, era uma outra realidade, Com né? certeza. A gente tem que entender que isso não existe mais. É uma adaptação mesmo do transporte e lembrando mais uma vez desse detalhe de ter um compartimento separado para os equipamentos. Perfeito. Bianca, a nossa conversa está ótima. Eu quero aqui já caminhar para a gente fazer o fechamento, mas antes eu queria registrar. Eu fiquei muito feliz, né? Bianca formou no ano de 2018, é isso? E tivemos a oportunidade, né? Eu ainda estava diretor na faculdade, né? E você, né, foi uma aluna, uma ótima aluna, né? E está aqui um prazer,
né, a gente poder se encontrar aqui hoje, anos depois, no podcast, falando sobre a área que você se preparou, que você se formou e que você vem atuando. Estou muito feliz. Sim, muito obrigada. Eu também fico muito feliz de uma relação agora profissional. Que legal, muito bom. Para a gente encerrar, quais são as dicas ou como que a Copama hoje oferece, né? Qual o tipo de orientação que o cooperado Copama pode usar e pode recorrer dentro da cooperativa? A Copama está disponibilizando para os cooperados uma cartilha bem completa, formulada pela OCENG, com vários detalhes. Nós temos até 2 versões. Uma cartilha de 53 páginas, bem completa, falando sobre alojamento, transporte. Quer dizer, o que você falou aqui hoje no podcast é um resuminho dessa cartilhona toda aí. Sim. E também uma cartilha mais resumida, para quem quiser espalhar mesmo no grupo da família. Acho que vale muito a pena. A Copama vai compartilhar esse conteúdo com todos os cooperados interessados. E também estará disponibilizado até no próximo Copama Informa também o meu e-mail. Para dúvidas relacionadas à safra. Como que o cooperado pode acessar essas informações dessa cartilha ou dicas? Tem algum canal? Tem o seu e-mail? Qual é seu e-mail? A cartilha vai ser disponibilizada através do bot também, aquele do WhatsApp que todo mundo já tem acesso, né, e usa do Copama. E o meu e-mail é bianca.granato@copama.com.br. Perfeito. E está disponível para qualquer dúvida dos cooperados nesse período de safra. Maravilha. E se não souber, é só vir aqui na Copama ou procurar o dado da Copama que as pessoas vão responder. Sim, estamos disponíveis. A Copama teve essa ação ativa, né? E não só de receber as dúvidas, mas para se propor a falar sobre isso de maneira ativa para ajudar. Maravilha. Bianca, que mensagem que você pode deixar final para o cooperado? Eu queria desejar uma boa safra, né? E que o trabalho flua da melhor forma possível, com muita segurança e muita responsabilidade. Que bom. Bianca, muitíssimo obrigado, Obrigada. Viu? Pela sua participação e essas dicas valiosíssimas. Obrigada. Valeu. O povo do agro, vamos ficando por aqui. Esse foi o podcast Copama, o povo do agro, sempre com dicas, informações e notícias importantes para você, produtor, para você, cooperado. Valeu!